Graças a Deus. Hoje, domingo, estaremos aqui agora dando início à live, a mais um culto de adoração ao nosso Deus. E iremos iniciar com uma oração. E para essa oração, convidamos o nosso pastor. Da igreja, com a paz do Senhor, oremos. Bendito Deus, eterno Pai, louvamos o teu santo nome e pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um de nós, meu Senhor. E nesta noite em especial nós te pedimos por aqueles que estão enfermos, acometidos, Senhor, desta peste. Nós clamamos pela tua misericórdia, porque sabemos que tu és um Deus que ouve as nossas orações e atende às nossas necessidades. Pai santo, Pai amado, Pai querido, nós clamamos a ti, no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Ouviremos nosso irmão Fabiano louvar o Senhor com 3 hinos da harpa cristã. Glória a Deus. Também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e a todos que estão em casa, né? Nesse momento vamos iniciar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Você está aí no seu lar, ore para que Deus nos use nesta noite, em nome de Jesus. Vamos iniciar com o hino de número 144 da nossa harpa cristã. 144, aleluia, louvado seja Deus. Pegue sua harpa e louve junto conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, bendito seja o teu santo nome. Hino de número 144. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvi a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir teu imenso amor. Vem, irmãos, Assembleia dos Santos, sente o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exaltando no Consolador. Oh, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que
sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Glória a Deus, louvado seja o Santo dos santos, aleluia. Nós sentimos a presença de Deus. Você pode também sentir a presença de Deus no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus. Vamos louvar mais um hino de número 198 da nossa harpa cristã, em nome de Jesus. 198, glória a Deus. Todos nós achamos um bom amigo, Jesus, aleluia, glória a Deus. 198. Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas me entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva o santo coração. Ao mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. É o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel, obediente, eu viver.
dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Grande é o teu santo nome, Senhor Jesus, para todos sempre. Vamos louvar mais um hino para a honra e glória do Senhor Jesus. Hino de número 225. Aleluia. Em meio à luta, em meio a essas provas, mas temos que ser valente na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hino 225. Ser valente. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. O alvo que é Jesus, que a vitória me conduz. Oh, não deixa sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutar sem recuar, ser valente, seja aqui onde for, escutados do Senhor, mostrarás o seu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder. Ser valente,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvamos ao Senhor com 3 hinos da harpa cristã. Nosso pastor está conosco. Eu passo a direção do trabalho em nome de Jesus. Mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos reunidos para engrandecer aquele que é o nosso Salvador, nosso Redentor e aquele que nos guia, né, por essas veredas que hoje estão tão difíceis de caminhar, mas a vitória vem dele. Convido a todos para lermos a palavra de Deus e abram suas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. É um evangelho que eu gosto muito. Aleluia. Capítulo 9. Como eu estava dizendo, eu gosto muito desse evangelho, porque ele é diferente dos outros. Ele fala de Jesus de uma maneira mais especial. E tem um amigo de Jesus que, quando fala de Jesus, ele fala com muita clareza daquilo que ele sente pelo Senhor Jesus, né? Capítulo 9 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Leiamos, portanto, a partir do 1º versículo. Esse texto tem como epígrafe a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Amém? Esse é o mistério de Deus, vendo. Aleluia. Nessa oração iremos apresentar os nossos irmãos Josildo Pereira, nosso irmão Hamilton, a irmã Leila, oração à igreja, a irmã Doris também, né, e seu esposo, nossa irmã Andrine também, da Vitória, a sua serva, a irmã Angelita, que também se encontra enferma e pede oração, e a irmã Margarida, né, já profetizando, ela ainda não é crente, mas será em nome de Jesus, que ela crê na oração da igreja. Então, orando pela irmã Margarida. Ser uma bênção, não é? Nas mãos do Senhor aqui neste lugar. Então, nós cremos que se a igreja orar, nós com certeza teremos vitórias. Amém? Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu santo nome, pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Senhor amado, te apresentamos, Senhor, os teus filhos que estão enfermos. Misericórdia, meu Pai santo, meu Pai querido, nós clamamos por esta cidade, Senhor, para que tu possas, Senhor, usar da tua misericórdia sobre eles. Muitos deles não te conhecem, Senhor, não sabem o que estão fazendo, não conhecem, meu Senhor, o caminho para ti, mas a igreja, tua igreja, está aqui na terra, aleluia, para levar a tua palavra, para levar a luz para estes que estão caminhando em trevas.
Meu Pai Santo e meu Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos estas bênçãos, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ouviremos agora a mensagem da palavra de Deus com o nosso pastor. Aleluia, glória seja dadas ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu acredito que os irmãos aqui da igreja não estão aqui pessoalmente, mas espiritualmente estão. Porque o ambiente aqui é como se a igreja estivesse cheia. Porque a gente sente a presença do nosso Deus. A gente sente a união dos irmãos. A gente sente a ação do Espírito Santo. Aleluia, que opera em cada vida, em cada coração. Eu fico feliz em ver os irmãos aqui pedindo orações pelo nosso pastor João Camilo, meu amigo, né? E eu sei que os irmãos o amam. A igreja de Remígio ama o seu pastor. Talvez alguém pense assim, então o pastor Fraterno vai ficar enciumado. Garanto a vocês que não. Porque eu sei que, da mesma forma como amam o pastor Camilo, vão amar a mim também. Não é verdade? Vão amar a mim também. Agora, se eu começar aqui, não, deixa ele para lá, ele já foi. Aí os irmãos, isso aqui não. Mas aí assim, né, Deus vai unindo o povo, vai fazendo com que os nossos corações ardam, né, quando glorificamos e exaltamos ao Senhor Jesus. Estou feliz, irmãos, por ser o vosso pastor, por estar, como diz o pastor Zé Carlos, por estar pastor aqui em Remígio. Há tempos atrás, há 5 anos aproximadamente, nós pastoreávamos a cidade de Cajazeirinhas, enfermo. E o pastor José Carlos, bondosamente atendendo ao meu pedido, ele mandou-me para a cidade de Alagoa Nova, não para pastorear, mas para cuidar do meu pai, né? E nós ficamos ali 1 ano aproximadamente, enquanto ele esteve enfermo, até que faleceu. E quando ele faleceu, logo voltamos para o sertão, para uma outra cidade, aonde permaneço até hoje, permaneci, né, até hoje. Estou pensando que estou tomando posse agora, né? Eu já estou aqui quase uma semana, né? Até quarta-feira próxima passada, né? E como os irmãos sabem, como é importante, né, irmãos, a gente cuidar dos nossos pais. A gente vê hoje os filhos, né, desonrando os seus pais. E a Bíblia diz bem claramente: honra o teu pai e tua mãe para que sejam o quê? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E então nós ficamos, como já disse, durante aproximadamente 1 ano cuidando do nosso pai, do meu pai, né? Somos 8 filhos, éramos, né? Na época 8 filhos, agora já diminuíram bastante, já passaram outro para a eternidade. E em um dia, logo cedo ao acordarmos, a minha mulher olhou para mim e disse: eu tive um sonho, porque ela é do Ceará, não é Ceará, Ceará é os pais que moravam lá, é de Cajazeiras, e ela não conhece muito bem a região, né? Ela conhece somente a Lagoa Nova, porque é a terra minha terra, né? Então ela conhecia lá quando a gente vinha visitar. E ela disse: eu tive um sonho. Eu disse: o que foi? Como foi o sonho? Ela disse: eu sonhei que o pastor Zé Carlos chegava aqui e lhe chamava para ir lhe mostrar um lugar. E quando vocês iam saindo, eu perguntava: fraterno, para onde vocês vão? E o pastor Zé Carlos olhava para ela e respondia: Remígio. Fazem mais ou menos 5 anos, né, desse sonho. Na época eu ainda cheguei a contar alguns companheiros, como o pastor Samuel Mota, que era o pastor na época, na igreja ali em Lagoa Nova. Com certeza ele lembrará, aliás, desse sonho.
porque eu contei para ele. Mas aí eu também, depois disso, fechei a boca, não falei mais, mas agora estou revelando aos irmãos, porque se concretizou, né, aquilo que Deus havia estabelecido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se eu sair daqui amanhã, já se cumpriu, né? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu sei de uma coisa, eu vim para estar com os irmãos enquanto Deus permitir. Enquanto Deus permitir. Não é a minha vontade, não é a vontade da igreja, é a vontade de Deus. Se Deus precisar de mim agora em outra cidade, o que a igreja pode fazer? Se eu não for, é ruim para mim, porque aí Deus vai tratar comigo, não é verdade? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas sem muitas delongas, vamos pensar um pouquinho na Bíblia, na palavra de Deus, em especial no texto que lemos nesta noite. Os irmãos lembram? João capítulo 9, que nos conta a história de um cego de nascença. É muito interessante essa história, porque há um conflito, não é, religioso muito grande aqui nessa história. E esse conflito, ele parece se passar conosco quando a gente aceita Jesus. Eu sei que não estou falando aqui para novos convertidos, mas com certeza há novos convertidos nos ouvindo através da live, né? E esse conflito, irmãos, não é um conflito interior, porque nós temos também conflito interior, mas são conflitos na sociedade, no dia a dia, na religiosidade que o homem tem. Aquele cidadão cego de nascença, não é, recebeu a bênção de Deus através de Cristo, mas logo se levantou contra ele quem? Justamente aqueles que estão aqui na terra para levar a luz para as pessoas, para ensinar as pessoas o caminho do céu, para ensinar o caminho, não é, da redenção eterna, ensinar o caminho em que devemos trilhar aqui na terra. Mas não, quando viram ele agora curado, vendo, ficaram revoltados. Tá certo? Revoltados por quê? Por causa de um dia da semana. Não foi porque ele estava apenas vendo. Eles podiam estar até achando, né? É problema dele, está vendo? O que temos com isso? Mas o problema é que Jesus curou ele em que dia? No sábado. E para isso, e isso se constituiu para eles o quê? Uma afronta, não é? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus ia passando, não é, em um certo lugar e viu um cego de nascença. E a curiosidade aguçada dos discípulos de Jesus logo fizeram com que eles perguntassem ao Senhor: Rabi, quem foi que pecou? Foi esse moço, esse cego, ou foi os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu para eles claramente: nem ele pecou, nem seus pais, não é, pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Se a gente for fazer uma analogia aqui, a gente vai perceber que esses dias que estamos passando de pandemia é como se fosse uma escuridão para a igreja. Todo mundo quer trabalhar. Quantos irmãos não me ligaram? Pastor, eu quero trabalhar, eu quero evangelizar, Deus está cobrando de mim. Mas a noite que estamos passando não nos permite, não é verdade? Então Jesus, sabiamente dizendo para os seus discípulos, disse: enquanto é dia, né, a gente pode trabalhar, mas a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. E ele ainda acrescentou: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Olha outra coisa interessante, irmãos, que vem justamente, não é, contra o pensamento do judaísmo naquela época. Jesus simplesmente cuspiu no chão e com a saliva, não foi com outra coisa, foi com a saliva, fez lodo e untou os olhos do cego, não é? Vendo. Aí eu pergunto: foi a lama que curou ele? Foi aquele lodo que curou?
Mas eu já vi alguém ensinar que sim, porque disse que a terra tem todos os elementos que tem no nosso corpo. E eu concordo com isso, eu não discordo não, é verdade, não é? É verdade, até nós somos feitos de quê? Do pó, não foi? Do pó da terra. Na terra tem todos os elementos químicos e, consequentemente, o lodo ali tem os elementos químicos que nós, não é, como carne, não é, somos constituídos. E aí eles, não, aquele foi como um remédio, como aquele unguento que colocou nos olhos, e aquilo ali, não é, curou ele. Aí por que os cegos não são curados dessa forma hoje? Não é? Deveriam estar untando os olhos das pessoas que têm deficiência visual para voltarem a ver. Não é a terra que cura? Não é verdade? Não é assim que ensinam, que dizem os ecologistas, essas pessoas que são tidos como místicos, né? Ficam dizendo essas coisas e manipulando a cabeça das pessoas. Mas aqui está a palavra de Deus, irmãos. Aqui está a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus perguntou a ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se ele queria ser curado. E Jesus untou os seus olhos. E então os vizinhos daquele cego, diz a palavra de Deus, né? E aqueles que antes tinham visto que ele era cego, eles diziam assim: não é este aqueles que estava sentado e estava mendigando? Outros já diziam: é este. Outros já diziam assim: parece este, parece ele. Até que ele disse: sou eu mesmo, sou eu. Quando a gente recebe uma bênção de Deus, principalmente a bênção da salvação, que a gente deixa o mundo, deixa de ver, né, as coisas do mundo e passa a ver as coisas dos céus, as pessoas parecem não nos conhecer mais. Os nossos amigos que eram lá do mundo, eles se afastam de nós. Por quê? Porque eles estão em trevas. Agora nós estamos vendo. Até o nosso falar, irmãos, o nosso falar, o nosso, né, linguajar, ele muda. A forma da gente, né, se relacionar com as pessoas, ela muda. Por quê? Porque o Espírito de Deus está fazendo algo diferente na nossa vida. Começou a modificar a nossa vida, começou a transformar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós estamos vendo, né? Temos visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Jesus disse para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. E a partir desse momento, irmãos, a coisa se transformou para ele. As coisas modificaram para ele. Ficou, vamos dizer assim, como é que costume falar aqui, ficou estreito, não é? Ficou estreito para ele, porque começaram agora a questioná-lo, começaram a inquiri-lo, não é? E começaram a perguntar: como se te abriram os olhos? Quem foi que te abriu os olhos? E ele começou a testificar, ele começou a falar: louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: um homem chamado Jesus, eu não conheço, mas eu já vi chamar ele de Jesus. Este homem, aleluia, fez lodo e untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque Siloé, lava-te. E então fui, lavei-me e vi, e agora eu vejo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E aí levaram o cego diante de quem? Dos religiosos daquela época. Levaram o cego diante dos fariseus, né? Levaram os cegos para apresentar aqueles que estavam em eminência naquela época na religião, que se achavam os guias das pessoas, que ensinavam o caminho às pessoas, que se achavam dominadores do povo. Então vamos levar para ele, não é? E a Bíblia diz que por ser o sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, não é? Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como que ele viu, como é que ele passou a ver, como foi que ele vira. E ele disse:
pôs lodo sobre os meus olhos e lavei-me e vejo. Com certeza, quando ele falou isso para os fariseus, ele falou do mesmo jeito. Um homem chamado Jesus untou os meus olhos e disse: vai ao tanque Siloé. Explicou tudo direitinho. Só lavar os olhos e ele voltou vendo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor para todo sempre. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Eles estavam falando de quem? Do cego? Não, estava falando de Jesus. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, não se preocupa com o sábado, não guarda o sábado. Diziam outros: como é que pode um homem pecador fazer tais sinais? Ora, se ele não guardava o sábado, para os fariseus ele estava em quê? Em pecado, em desobediência, não é? E como é que um homem em desobediência pode fazer tais sinais? Não é? E havia dissensão entre eles. Quer dizer, eles não conseguiam compreender o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico, irmão, triste, porque até hoje ainda tem gente embaralhado, não é, com essas coisas. Ele não sabe, não é, assimilar que Jesus é o Senhor do sábado. E nós servimos a quem? Ao Senhor do sábado. Nós glorificamos a quem? Ao Senhor do sábado. Nós exaltamos e bendizemos aquele, aleluia, que tem o poder para curar toda e qualquer enfermidade, seja que dia for, aleluia, seja sábado, segunda, terça, quarta, aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Por isso nós somos alegres, somos felizes, porque o Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida da gente, aleluia. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Qual foi a resposta do cego? Que ele era um profeta. Agora foi que o negócio pesou, né? Do lado dos fariseus. Um profeta? Um homem que quebra o sábado? Um homem que é, por eles, considerado pecador? Ser agora chamado de quê? De profeta? Ah, meu irmão, não, peraí, pelo amor de Deus, vamos parar aí, não é? E os judeus, porém, não creram. Esse homem não era cego, não. Parece que eu estou vendo, né? Esse homem não era cego. Isso aqui é uma farsa, é um farsante. Se fazia de cego para enganar as pessoas. Como a gente sabe que hoje tem pessoas que fazem isso, né? Hoje a gente, pela internet, a gente vê muitas pessoas. A polícia hoje tem um poder de curar as pessoas. Já vi muitos, né, curando cego, curando aleijado no meio da rua, né? Eles chegam assim, rodeiam a pessoa, e a pessoa pedindo esmola lá em cima, todo enrolado lá. Aí o cara se levanta, sacode a poeira e vai embora. E os PM lá dando glória, diz: ó, mais um curado aqui na praça pública. Vai entender esse povo, né? Aí fizeram o que? Levaram o cego a quem? Aos seus pais. E perguntaram a eles, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? E os pais responderam? Responderam: nós sabemos que ele é cego. Ele nasceu cego, ele nasceu aqui, nós criamos ele, nasceu cego. Mas a pergunta mais difícil para ele responder é essa: como é que agora eles veem? Como é que agora ele está vendo? Eles não sabemos como é que ele está vendo. Mas tem uma coisa, ele tem idade. Ele já é de idade. Pode perguntar a ele, ele vai responder. Ele vai responder por si mesmo. E por que os pais disseram isso? Por que os pais não responderam na insistência dos fariseus? Porque os fariseus tinham poder, irmãos, de pegar e expulsar as pessoas da igreja, da sinagoga, que era na época, não era igreja, a gente não falava igreja, era da sinagoga. E aquelas pessoas, com certeza, elas amavam estar na casa de Deus, assim como os irmãos amam estar na casa do Senhor. Qual é o prazer do crente? Não é na casa do Senhor?
Não está escrito o salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Irmãos, se permitíssemos, a igreja estaria, se permitissem, né? Porque nós permitimos, mas as autoridades que não permitem. A igreja aqui estaria cheia nesta noite. Não estaria aqui pregando diante apenas de uma câmara e de irmãos que vieram aqui louvar e dar continuidade ao evento do culto nesta noite. Não é verdade? Por quê? Porque ama-se estar na casa do Senhor, e o inimigo sabe disso. O inimigo, ele sabe, não é? O quanto nós amamos estar na casa do Senhor. E aí inventa uma história, inventa outra, inventa uma coisa, e mais outra, e vai fechando, e vai proibindo, não é? Se reunir. Porque a gente pode vir para a casa do Senhor, por exemplo, se aqui tivesse pelo menos 30% da igreja. Olha o tanto de bancos vazios que aqui estão, né? Quantos bancos vazios aqui estão? Poderia estar sentado pelo menos 2 em cada banco desses. Não precisava estar cheio. Mas não, tem que fechar. E isso é complicado, não é? É muito complicado porque não nos permite estar adorando ao Senhor. É bem certo que Jesus disse: fecha a porta do teu quarto e adora, né? Em segredo, fala com teu Pai e Ele nos ouve quando estamos em oração, não é? Ele nos ouve, mas o ambiente do templo, o ambiente de estar na igreja, é um ambiente festivo. Aleluia. Enquanto o mundo tem prazer nas drogas, tem prazer, não é, nas bebidas, tem prazer nas danças, a alegria do crente é exaltar e bendizer o nome do Senhor. A alegria do crente é exaltar o nome daquele que nos tirou das trevas para a luz. Assim como naquele cego que não via a luz e passou a ver, assim nós éramos quando não havíamos aceitado Jesus, porque estávamos em trevas. Mas o Senhor nos deu luz no momento em que nós cremos nele e o aceitamos como Salvador. Por isso, eu quero dizer para você que nesta noite está ouvindo a live, que por um acaso um irmão mandou para você poder ver, e você não aceitou Jesus ainda não compreende as coisas de Deus. Sabe quando é que você vai compreender as coisas de Deus? No momento em que você abrir o coração e dizer: eu creio em Jesus. Aleluia. Eu tenho o desejo de abrir a minha alma para que o Senhor Jesus possa fazer morada. E aí quando Ele vier e fazer morada, com certeza, aleluia, você vai ver diferença. Você vai ver a diferença entre o que é servir a Deus e não servir a Deus. Você vai ver a diferença entre o que é justo e o que não é. Você vai sentir: louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quanto é importante, não é? A ação do Espírito Santo na nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Então eles não falaram com medo de serem expulsos da sinagoga, de serem proibidos de entrar na igreja, não é? É a mesma coisa que nós estamos sentindo hoje. Estamos sentindo essa situação hoje. Estamos sendo proibidos de entrar em nossos templos. Como é que se abre os olhos? Pergunte a ele. Ele vai dizer. E aí foram perguntar de novo. Não querem responder. Ô cidadão, como é que você hoje vê? Você não era cego na ciência, como é que você está vendo hoje? E o cego falou novamente. E começou a insistir com eles e falando. E aí começou o quê? A ensinar os fariseus. Olha que coisa interessante aqui, está escrito na palavra de Deus, falado por aquele cego. Olha, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, de que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecar. Deus não ouve a pecadores. Mas, olha que palavra maravilhosa que o cego falou: mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse
Deus ouve. A esse Deus ouve. E não é verdade, irmãos? Quando nós aceitamos Jesus, nós não estávamos em pecado, não estávamos no mundo. Quantas pessoas no nosso meio aceitaram Jesus bêbados? Não é verdade? Não é assim, irmãos? Aceitaram Jesus bêbado. Eu mesmo aceitei bêbado. Não estava embriagado de cair, mas estava bêbado. Mas a palavra entrou no meu coração. O Espírito de Deus me fez entender. Ou seja, eu comecei a ver o que eu não via antes, o que eu não compreendia antes. Desculpa. Não, mas não pode ser gelada não, mas gelada é pior. Está entendendo, irmão? Eu acho que deve ser ventilador, alguma coisa. Irmão, está entendendo? Então a gente não conseguia ver nada, mas aí o Espírito Santo, quando vem, né? E para ele vir até nós, é preciso a gente abrir o nosso. Eu quero Jesus como meu Salvador. Eu quero Jesus como meu Salvador. Então você, meu amigo, que está ouvindo nesta noite, o segredo está nisso. Não é você ser frequentador de uma religião, não é você fazer, não é? Obras, não é? Mirabolantes, ser a melhor pessoa da cidade, que você vai ser salvo, não. Se fosse assim, não tinha muita gente, não é? Que se perguntássemos a ela se era salva, ela dizia, não, eu sou salvo, eu dou esmola, eu faço, né? Mas o segredo não está aí. Se você perguntar a uma pessoa dessa, ela diz assim, só Deus é quem sabe. Elas não têm convicção. Está entendendo por quê? Porque os olhos espirituais não foram abertos. O olho espiritual, a visão espiritual, irmão, quem abre é o Espírito Santo. É como a Bíblia. Meu pai ganhou uma Bíblia quando ele era jovem. Quando eu nasci, essa Bíblia já estava lá em casa. Eu tenho ela até hoje. Ela já estava lá em casa. E eu li a Bíblia, né? Eu li a Bíblia. Não sei porquê, talvez curiosidade, eu lia, mas eu não entendia nada. Eu não conseguia entender. Aleluia. Eu lia aquelas palavras, aquelas coisas, mas para mim era como se eu estivesse lendo apenas um livro. Mas eu aceitei Jesus como meu Salvador em uma noite. E o que me admirou no outro dia foi que quando eu acordei, a primeira coisa que eu me lembrei foi de Jesus, não foi do cigarro, não é? Porque antes eu só me lembrava do cigarro. Tinha que dormir a carteira de cigarro do meu lado ali. Mas no outro dia, quando eu acordei, a primeira pessoa que eu me lembrei, Jesus. Eu aceitei Jesus. Aleluia. Agora eu sou crente. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, os meus olhos foram abertos. Assim como daquele cego de nascença, os olhos foram abertos. Ele começou a poder ver. Ele não sabia como explicar, mas Deus usou ele para os fariseus. Deus não ouve a pecadores, mas se esse pecador é temente, a esse Deus ouve. No momento em que eu passei a temer a Deus, Deus passou a me ouvir. Não é, irmãos? No momento em que você passa a ser temente a Deus, Deus passa a lhe ouvir. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Aleluia. Então ele estava testificando de Jesus. Ele agora, quem estava usando ele era o Espírito Santo. Então, irmãos, pregar o evangelho sem a ajuda do Espírito Santo não convence ninguém. Agora, se o Espírito Santo estiver com você ali, você fala a palavra e a palavra começa a penetrar e fazer algo diferente. Ela começa a tirar a escama dos olhos daqueles que não conseguem ver. E o Espírito Santo começa a mostrar: o caminho do céu é para cima, para se livrar do inferno que está para baixo. Aleluia.
Sem a ação do Espírito Santo, irmãos, a igreja não consegue caminhar, não consegue fazer nada. Ela vai ficar a vida toda reservada em quatro paredes. Mas quando a igreja começar a ser cheia do Espírito Santo, a deixar o Espírito Santo operar, a igreja vai começar agora a sair pelos valados, a sair pelas ruas, a testificar daquele que veio para dar a luz ao mundo, para que o mundo pudesse ver a glória de Deus. Era cego, não sabia de nada, mas agora começou a ensinar a quem? Aos fariseus. Começou a pregar a palavra, começou a ensinar. Está vendo aqui? Aí ele viu que a conversa estava muito difícil. Ele disse: vocês também querem ser crentes? Vocês também querem ser crente? Vocês também querem ser discípulo dele? Vocês querem seguir este homem que me lavou, que me fez com que eu agora eu veja, apesar de ter feito algo assim meio, não é? Já pensou passar lodo com saliva nos olhos? Fica uma coisa difícil. Vocês querem também ser um discípulo dele? Eles eram religiosos, mas eles aceitaram? É como hoje. O mundo está cheio de religiosos, irmãos. É religioso de todo jeito. A gente só não pode falar de religião de toda a roupa, como a gente falava antigamente, né? Não pode falar isso não, mas de todo jeito tem. Tem orientais, né? Tem americanos, o mundo está cheio. Indianos, tem a sua crença, né? Eles creem em alguma coisa. Por que eles creem? Porque eles têm necessidade. O vazio que o Espírito Santo preenche, o vazio que Jesus preenche, aleluia, não sendo preenchido, eles vão preencher com qualquer coisa. Vão preencher com qualquer coisa que eles acharem na frente dele. E os falsos ensinadores estão aí, preenchendo o coração das pessoas com algo que não convém. Está entendendo, irmãos? Então temos que ter este cuidado. Amém, igreja? A igreja, ela tem uma obrigação na terra, ela tem uma chamada na terra, ela tem algo de Deus na terra. E o que é? Evangelizar. Nem que seja preciso a gente cuspir no chão, fazer lodo e passar nos olhos e dizer: vai te lavar, não é? Estou parafraseando, é claro que ninguém vai fazer isso de verdade, né? Ninguém vai fazer isso, mas é como se fosse. Quando a gente manuseia a palavra, que leva a palavra para a pessoa que está precisando aceitar Jesus, é como se a gente estivesse fazendo a obra de Jesus como ele fez. Amém, igreja? Então que Deus nos abençoe, que Deus possa nos ajudar, que o Senhor Jesus possa abençoar a igreja, tá certo? E brevemente, irmãos, brevemente, em nome de Jesus, essa pandemia será, né? Não vou dizer, ela não vai se extinguir, porque essas doenças não se acabam, né? Tem doença desde quando começou o mundo até hoje, ainda estão aqui, ainda está na face da terra. Ela é controlada, né? Ela é controlada, mas é difícil de acabar. Mas vai ser controlada em nome de Jesus, e a gente vai poder ocupar os nossos templos. E aí eu quero que os irmãos não ocupem somente os templos, mas ocupem as ruas, né? Os valados, as vilas, e levem a palavra. Fale, né? do que Jesus pode fazer por você. Ou no dia de sábado, ou no dia de domingo, seja que dia for, o dia que você puder falar de Jesus, testifique de Jesus. Que Deus nos abençoe. Glória a Jesus. Boa essa palavra. Palavra de Deus para os nossos corações. Nosso irmão Marcelo irá encerrar agradecendo ao Senhor pelo trabalho. E queremos ler aqui alguns pedidos de orações feito pelos nossos irmãos, né, que estão nos acompanhando. A irmã Maria Melo pede oração pelo seu esposo e por toda a sua família. A irmã Mônica pede oração por toda a sua família. A irmã Deusirã, ela pede oração por toda a sua casa, sua família, e pede oração por sua mãe, que está cirurgiada. Também a nossa irmã Ruth Ribeiro pede oração por toda a sua família. A nossa irmã Josefa Tagino, que sempre está acompanhando as lives, pede oração por todas as famílias do Brasil e do mundo.
A irmã Jacinete Freire pede oração por 2 crianças, para Deus restaurar a saúde destas crianças que estão com Covid. A irmã Iris também pede oração por toda a sua casa, toda a sua família. Pede oração pela irmã Socorro Fernanda. E a irmã Iris pede oração pelo pastor João Camilo. E orando pelo nosso irmão Walter, diácono Walter Cogo, e toda a sua casa, nosso irmão Edmilson, nosso irmão Euclides, que está se recuperando, também pede oração. Irmã Márcia e toda a sua casa. Está no processo de recuperação da saúde. Então, continuemos orando, apresentando os nossos irmãos em vossas orações. Nosso irmão Marcelo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus pela boa palavra que ouvimos nesta noite, né? Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Louvamos a Deus e agradecemos a todos os que estão conectados através da live, ouvindo, assistindo o culto e junto adorando o nome do Senhor Jesus. Nosso pastor fraterno, ele é o nosso pastor ainda, pastor de Remígio e de Lagoa do Mato ainda. Temos o Senhor como nosso pastor de Remígio e de Lagoa do Mato ainda. Remígio e Lagoa do Mato são 2 quilômetros, ou melhor, 1 quilômetro de distância, de Lagoa do Mato a Remígio. Então, assim o consideramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esta oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela a oportunidade de te adorarmos, bendizermos o teu nome. Senhor, tu és Deus Todo-Poderoso, teu povo te adora, te louva, teu povo te glorifica na terra, Pai querido. Nós, Senhor, somos gratos ao Senhor por mais uma noite, por estarmos respirando, por estarmos aqui, Pai querido. Foram muitos os pedidos que foram mencionados agora, nome de pessoas, Senhor, como nosso irmão Gildo, como nosso irmão Hamilton, nosso irmão Eucride, Pai querido, teu povo que estão enfermo, que estão em casa, que estão, Senhor, precisando de um toque teu, Pai querido, vai aonde não podemos ir, faz o que não podemos fazer, estenda a tua mão agora, esteja visitando a cada um através da oração, através desse contato espiritual. Pai querido, tu não és uma força ativa, mas tu és atuante, tu estás, Senhor, em todos os lugares ao mesmo tempo, tu tens todo o poder no céu, na terra, nos mares. Pai querido, agora estenda as tuas mãos, esteja curando agora, levantando, animando, fortalecendo, enchendo, falando àqueles corações que estão aflitos. Pai querido, vai gerando agora confiança, gerando fé, aquelas pessoas que estão, Senhor, ansiosas, Pai querido, que estão, Senhor, angustiadas. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Agora, Pai querido, vai repreendendo agora toda enfermidade, toda dor no corpo, no coração, na mente, perturbação, depressão, angústia. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós oramos agora. Pai querido, dá uma noite de paz, nos guarda, nos livra de todo mal, se assim o Senhor nos permitir. Curvem vossas cabeças. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós todos. E todos digam: a paz do Senhor, irmãos, e Deus vos abençoe em Cristo Jesus, e vão em paz para vossas casas.